Oi, tudo bem? Bem-vindo a mais um vídeo aqui no canal. Hoje vamos falar sobre CSS Flexbox, mas antes, já peço aqui sua inscrição no canal para você acompanhar os próximos conteúdos. Bom, então vamos aqui. Bom, então a gente vai falar sobre o Flexbox, né? Que é uma forma de a gente posicionar elementos em linha na tela, né? Quando eu falo em linha, quer dizer que ele trabalha sobre uma única dimensão, né? Diferente do grid layout, né? Que a gente viu. Que tem um vídeo aqui, um conteúdo específico sobre o grid layout, que ele trabalha em duas direções, né? Tanto linha quanto coluna, então uma grade, né? Aqui não, aqui no Flexbox a gente vai trabalhar aqui numa única dimensão, né? Seja ela a linha, né? Ou coluna, tá? Ou um ou outro. Bom, aqui eu deixei alguns links, tá? Algumas referências. A principal é essa daqui, ó, de documentação, né? Essa da CSS Tricks. Vou abrir ela aqui. Tá? Que tem bastante conteúdo aqui interessante, né? Ele tem uns recursos visuais aqui. Bem interessante a organização das propriedades aqui também. Então eu recomendo, tá? Você conferir essa documentação aqui. Deixei aqui também da W3C. Aqui também eu deixei essa referência desse canal aqui, ó, DPW, tá? Que tem uma playlist que eu até usei, né, para tirar algumas dúvidas. Esse canal aqui é do Tárcio, se eu não me engano, Tárcio, né? Então ele criou essa playlist aqui e ela me ajudou bastante, principalmente aqui nessa parte do Flex Shrink, né? Nessa propriedade Flex Shrink, o Flex Basis e o Flex Grow, né? Essas três propriedades aqui eu acho que estão muito bem explicadas aqui nesse vídeo, tá? Nessa playlist aqui. Então eu recomendo, né? Aqui eu vou dar uma visão geral, tá bom? Dessas propriedades do Flexbox, tá? Mas caso tenha alguma propriedade específica, alguma coisa, alguma dúvida, né? Assim, eu recomendo aqui que está separado por propriedades, né? Então achei bem legal. Bom, e aqui eu vou deixar o repositório aqui, tá? No GitHub, onde eu vou deixar todo o código que a gente for desenvolver aqui nesse vídeo. Bom, então aqui com Flexbox, né? Deixei aqui ó, uma visão geral, né? Para que serve, né? É possível posicionar elementos em linha, verticalmente e também horizontalmente na tela, tá? Então, aqui, né? Dois principais conceitos do Flexbox, né? É o container e os itens, né? Container e items, né? O container, nesse exemplo aqui, né? Ó, seria essa parte roxa, tá bom? Então seria, por exemplo, uma div, tá? Essa parte roxa. E dentro da parte roxa tem os itens, tá? Que poderiam ser divs também, que são filhas aqui do container, tá? Então, essa parte aqui em laranja seria os itens, tá? Então, o Flexbox sempre trabalha dessa forma. A gente tem o container, que é o pi, né? A tag pi, por exemplo, a tag div. E dentro dessa tag pi, desse container, a gente tem itens, tá bom? Tem os divs filhos, tá? E a gente aplica aqui, ó, habilita, né, o Flexbox na tag pi, aqui no container, tá? Então, a gente aplica a propriedade para habilitar o Flexbox, basta dizer que o display dele é flex, tá bom? Aí, com isso, ele já está
habilitado, né, digamos assim, para receber as diversas propriedades do Flex, tá bom? Bom, então já vamos aqui pro VS Code. Aqui eu vou aqui em File, Open Folder. Aqui eu vou criar nova pasta, vou chamar de Flexbox. Aqui, selecionar. Bacana. Aqui deixa eu ajustar aqui para ficar maior. Bacana. F12. Bom, então aqui vamos criar aqui o nosso index.html. Já vamos criar aqui também nosso style.css. Aqui no index, vamos usar aqui o exclamação, o atalho do Emmet, né? Tab. Bacana, então aqui, ó, vamos importar. Vamos fazer o link aqui com o CSS que a gente acabou de criar. Aqui, vamos primeiro criar, então, o HTML, tá bom? Para a gente aplicar o Flex. Então, como a gente viu, a gente vai ter aqui um pai. Aqui eu vou dar o nome de container. E os filhos, né? Que são os itens. Então, aqui tem o div, aqui class. Aqui eu vou colocar item e item 1, tá bom? E aqui eu só vou colocar o 1, que é para identificar o item. Então, aqui vamos colocar 5 itens, né? Então, 2, 3, 4, 5. Então, 1, 2, 3, 4, 5. Bacana. E aqui, vamos primeiro abrir. Deixa eu fechar aqui. Deixa eu dar um Ctrl B. Copiar aqui o endereço, o caminho aqui desse index.html. Vou colar aqui. Bacana. Deixa eu dar um Ctrl mais aqui. Bom, então aqui a gente já tem. Deixa eu dar um inspecionar aqui, ó, nosso HTML, tá? Então, aqui ó, no container, a gente tem os itens, tá? Só que, por enquanto, tá um HTML normal. Para a gente aplicar o Flex, basta a gente vir aqui, ó, no Style, e aplicar no elemento pai, que é o ponto .container. E a gente vai colocar o display flex, tá bom? Se eu dar um F5, ó, nota que já teve uma mudança de comportamento, né? Quando eu apliquei um display flex, os itens, os itens mesmo, né? Os itens ficaram um ao lado do outro, tá bom? Essa é uma propriedade do flex, tá? É um comportamento, né, do flex, que quando a gente aplica o display flex, deixa eu aumentar aqui, aplica o display flex aqui no container, os filhos, eles ficam um ao lado do outro, tá bom? Aqui, ó, para diferenciar o que é container do que é item, vamos fazer o seguinte, ó, vamos estilizar aqui, ó, vamos colocar um background color, aqui vamos colocar purple, e aqui ó, no item vamos colocar background color, vamos colocar aqui um orange, tá bom? Então se a gente vir aqui dar um F5, ó, bacana, então aqui a gente consegue ver direitinho, ó, o que são itens, tá? E o que é o container em si, tá? Bom, bacana. Então, aqui a gente já aplicou o Flexbox, tá? Aí agora a gente pode explorar as propriedades do Flexbox. Nota que aqui, ó, no HTML, aqui embaixo, no Elements, aqui na aba Elements, apareceu aqui um ícone de Flex. Tá vendo? Então, aqui ó, já tem um ícone de Flex, ó, que
quer dizer que o flex foi aplicado, tá? Agora, aqui é uma propriedade que a gente pode usar. Vou até usar aqui o próprio DevTools, né? Então a gente tem um container e aqui ó, a gente pode usar uma propriedade chamada justifiedContent, tá? Essa propriedade ela vai justificar o conteúdo, né? Ou seja, ela vai deixar o conteúdo à direita, à esquerda, como se fosse justificar um texto, né? Deixar ele centralizado, à direita, à esquerda, né? Ele vai tratar essa questão dos espaçamentos. E aqui a gente tem várias propriedades, ó. Justify Content Center, então ele centralizou os itens, né, aqui no centro do container, tá bom? Tem um center, tem várias propriedades, ó. Tem o Flex End, tá? Você vê que aqui no Chrome, né, aqui do ladinho à direita, ó, ele deixa até um ícone, né, dizendo que aqui, ó, Flex End, né, ele vai alinhar no final à direita, ó. Então foi para aqui para a direita. A gente tem Flex End, tem Flex Start, que é o padrão, né, que ele alinha aqui na esquerda. Aqui tem o espaçamento entre eles, né? A gente pode colocar esse space between, ou seja, space between, né? Espaço entre, né, os elementos, né? Então aqui ele deixa um espaçamento igual entre os itens, né? Então tem space between, aí tem um space around, né? Que ele deixa um espaçamento inicial aqui, ó, metade, né? Metade aqui, metade aqui, metade aqui, assim por diante, né? Ó. E tem o evenly, né? Que aí ele deixa um espaçamento aqui igual, ó, tanto aqui na esquerda quanto na direita, até o final. Bacana? Então, só por isso, né, a gente já vê que o Flexbox ajuda muito, né? Essa questão do espaçamento, posicionamento, né? Para a gente não precisar ficar usando margem, left, right, tá? Então é bem interessante aqui esse Justify Content. Bacana. Vamos ver aqui o que a gente tem mais. Eu vou até olhar aqui, ó, a documentação. Então a gente tem propriedades que são aplicadas ao pai, ao parent, aqui que ele fala, e ao filho, tá bom? A gente vai ver as duas situações. No caso aqui a gente viu ó, do pai, que seria o displayFlex e o justify content, né? Tem esse flex direction, tá? Que ele é basicamente a direção, né, que o flex vai trabalhar, tá? Então aqui, ó, se a gente voltar, aqui ele está em linha, né? Então o row, né? Então aqui, ó, seria o flex direction, seria o row, que é o padrão, tá bom? Só que a gente pode trabalhar também em colunas, ó, tá bom? Que seria o column, tá? Vou voltar aqui para row. Bacana. Opa, row, né? Row. Bacana. Bom, aqui a gente tem esse flex wrap, tá? Esse flex wrap aqui, como até mostra aqui esse desenho, né? Ele quebra a linha, né? Então, quando os itens não cabem mais na linha, ele quebra e continua na linha seguinte, tá? Mas aqui é importante observar que, por mais que aqui a gente tenha duas linhas, né? E pareça um pouco com um grid, né? Aqui não é um grid, tá? Na verdade, assim, é como se essa segunda linha fosse continuação da primeira, tá?
Então ele deu uma quebra aqui e continuou aqui embaixo. Não é que são duas linhas e várias colunas. Não, aqui a gente trata como uma linha só. Tá bom? Então aqui a gente usa o flex wrap. Aí a opção wrap. Basicamente a gente usa essa opção wrap, né? Ou seja, de quebra. Tá bom? Então aqui como tem só tem só 5 itens, né? A gente ainda não consegue visualizar essa questão. Deixa eu só copiar aqui, ó. Aqui, eu vou colar aqui. Justify Content. Flex Row. Aqui, ó, vamos colocar então mais itens. Vou copiar aqui, ó. Só para a gente conseguir quebrar a linha, tá bom? Pode estar repetido ali, não tem problema. Deixa eu dar um F5. Então aqui observa que ele não quebrou a linha, né? Ó, ele continua. Se a gente der um flex, aqui ó, der um flex wrap, vamos ver, ó, ainda não. Vamos colocar mais itens. O que a gente pode fazer aqui, ó, ao invés de colocar mais itens, é aqui no item colocar o width. Tá, mas eu não vou colocar o width porque ele nem é bom usar o width. A gente vai ver outra propriedade para trabalhar essa questão do tamanho, da largura deles, tá bom? Então vamos aqui adicionar mais itens mesmo. Deixa eu duplicar aqui. Ou a gente pode fazer assim, ó. Acho que fica até mais interessante, ó. Loren, aqui vamos colocar Loren de 5. Tá? Esse Loren aqui é uma forma de gerar textos, tá? Aleatórios. Então aqui eu digito, aqui vou colocar até um aqui, ó, 2, ó, Loren. Aí em seguida aqui eu coloco quantas palavras eu quero gerar. No caso aqui vão ser 3, né? E dou um tab e ele já gera o texto ali. Aqui eu vou colocar Loren 1, aqui Loren 4 e aqui Loren 6. Bacana. Então, se a gente vir aqui, vou dar um F5. Tá, legal. Então, aqui a gente já viu que quebrou, né? Ó. Então, aqui não coube aqui nessa primeira linha. Aí, ele quebrou aqui, ó, na segunda linha. Bacana? Tanto é que se a gente tirar aqui, ó, eu vou vir até aqui direto. Vou desmarcar aqui, ó, o flex wrap. Ó, então, o que ele faz? Ele força, tá vendo? Ó? Os 5 ficaram aqui todos na mesma linha. Então, ele forçou, né? Ó. E sendo que aqui ele quebrou para a linha de baixo, tá? Uma propriedade que a gente pode colocar, aqui, ó, quando a gente tira o wrap, nem dá para ver aqui as divisões, né? A gente pode colocar aqui o gap. O gap, ele vai dar um espaçamento entre os itens. Tá? Então, gap aqui, ó, vamos colocar 10 pixels, ó. Então, aqui ele deu um espaçamento de 10 pixels entre os itens, tá? Então, se eu voltar aqui agora ao display wrap, ele vai quebrar, ó. Bacana? Então, aqui ele deixou um espaçamento aqui de 10 pixels. Bom, bacana. Então, eu vou colocar aqui, né, ó, flex wrap e o gap. Ó, flex wrap já estava. E o gap. Deixa eu dar um F5. Bacana. Vamos ver aqui o que mais tem de propriedade. Aqui tem o flex flow, que na verdade é só uma forma, um shorthand, né? Ou açúcar sintático, né? É uma forma de escrever duas propriedades, né, em uma só. Tá? No caso aqui o flex direction, o flex wrap. Justify content, né? A gente viu nessas propriedades aqui, alinhamento dos itens, né? O que tem mais aqui?
Ah, tá. O Align Items, tá? Então, o Align Items, né? A gente viu o Justify Content, que é para a gente definir o espaçamento, né? O alinhamento horizontal, né? Agora aqui, ó, esse Align Items, a gente consegue definir o espaçamento, né? O alinhamento na vertical, tá? Então, vamos fazer um exemplo aqui, ó. Para isso, eu vou aqui, ó, definir aqui no container uma altura, tá? Então, vou colocar aqui, ó, 500 px, tá? Deixa eu dar um F5. Ó, bacana. Acho que 500 ficou muito. Deixa eu colocar aqui 100 px. Acho que 100 ficou 200. 200 px, bacana. Então, ó, aqui, ó, vamos definir, ó, aqui a propriedade Align Items. O Align Items, por padrão, ele segue esse stretch, ou seja, ele estica, né, como se aqui, ó, ele ocupasse toda a altura aqui, né? Então, o conteúdo só ocupa aqui o texto, né? Só ocupa essa parte de cima, ó, mas ele estica, né, até a base aqui, ó, onde está o container. Se a gente vir aqui, ó, clicar aqui, ó, em container, né? Aí no vídeo eu acho que não vai dar para ver muito bem. Só que aqui, ó, quando eu clico aqui nesse flex, ele até mostra aqui onde está o limite, né, entre a linha de cima e a linha aqui de baixo, ó. Então tem um tracejado aqui, tá? Então essa propriedade aqui, Align Items Stretch, ou seja, aqui, ó, deixa eu colocar aqui, ó, Align Items Stretch é o padrão, tá bom? É o padrão. Agora aqui a gente pode mudar, tá? Então deixa eu diminuir aqui. Eu acho que talvez seja melhor até colocar aqui à direita. Aqui à direita, acho que é melhor assim. Que ficou até 3 linhas, né? Deixa eu ver aqui. Deixa eu diminuir um pouco o zoom. Aqui. Bacana. Deixa eu diminuir só um pouco aqui o zoom. Então, Align Items, a gente tem vários tipos, né? Tem o Center, tá vendo? Então, aqui ele alinhou ao centro, né? Então, aqui, ó, a linha, aqui, ó, a divisão da primeira para a segunda linha tá aqui, né, ó, nessa parte. Deixa eu até mostrar aqui com... Então, a divisão tá aqui, ó, né, da primeira para a segunda linha. Então, aqui ele alinhou ao centro, ou seja, ele alinhou aqui, ó, ao centro. Aqui, e aqui também ele alinhou ao centro, ó. Vendo? Bacana? E aqui, ó, a gente pode alinhar no Flex End também, ó. Ou seja, ele vai alinhar aqui na parte de baixo, aqui, né, ó, da divisão dos dois, né? Então, ele vai alinhar aqui nessa parte aqui de baixo, no End, né? Então, aqui seria o Start e aqui o End, tá? Então, aqui, ó, se a gente colocar aqui Flex Start, então ele vai alinhar aqui em cima, tá? Nessa parte aqui de cima, né? Então, aqui a gente tem a linha dividindo os dois, né? As duas linhas, né? Então, na linha de cima, a gente tem aqui o Start, aqui o End, e aqui na linha de baixo, a gente tem o Start aqui e o End aqui, tá bom? E a gente tem outras aqui também, ó. Start End, não, são basicamente essas, tá?
tem essa baseline aqui, tá? Basicamente ela alinha em relação aqui ao baseline, né? Aqui do texto em si, né? Ele até, quando eu passo o mouse aqui, ó, ele até coloca uma setinha indicando, né, qual é o baseline do texto, tá? Bom, bacana. Então, align items é isso, né? Aqui tem uma explicação, né? Esse baseline aqui, né? Ele até mostra, ó, quando as caixinhas são de tamanhos diferentes, né? Então, ele alinhou aqui no baseline do texto, tá? Bom, align items, tem um align content, tá? Então, aqui uma diferença que para quem está começando é um pouco difícil de entender, entre aqui o align items e o align content, tá? Mas basicamente o align items aqui, o align items, né? Ele define o comportamento do item aqui, né? Em relação à linha onde ele está inserido, né? Então aqui, né, a gente viu, por exemplo, aqui o center. Então ele vai alinhar aqui ao centro dessa linha, da linha onde os itens estão inseridos, né? Então aqui, ó, a gente tem duas linhas, né? Aqui a de cima, que é essa daqui de cima, a linha 1, e a linha 2 aqui embaixo. Então ele inseriu o item no centro aqui, ó, da linha. Tá? Então estão aqui no centro da linha, tá? Então é referente à linha, né, em que está inserido o item. Já o align content é o conteúdo do container, tá? Então é o alinhamento em relação ao container, ou seja, essa parte roxa aqui, tá? Então vamos ver aqui a diferença, ó. Deixa eu vir aqui. Agora, em vez de align item center, eu vou colocar align content center, tá vendo? Ó? Então, ó, ele alinhou aqui, ó, agora em relação ao conteúdo aqui do container. Ó. Então, ele alinhou aqui ao centro. Ó. Aqui é o centro do container, né? Então, ele alinhou aqui no centro. Da mesma forma, é aqui as outras propriedades, né? O flex end. Então, ele jogou lá para baixo do container, tá vendo? E aqui é o flex start. Então, jogou lá para cima no início, né? Start do container. E aqui tem outras, deixa eu ver, ó, space around. Então aqui ele colocou aqui um espaçamento aqui embaixo, aqui em cima também. Deixa eu até colocar aqui, ó. Então ele colocou esse espaçamento aqui, depois esse aqui, e aqui nesse item aqui ele colocou esse espaçamento e esse aqui, né? Então, o Space Around, ele funciona de forma semelhante quando a gente usou aqui o Justify Content, tá? Então, aqui se a gente colocar esse Space Evenly, ó, também tem, ó, propriedade, né? Então, ele colocou aqui, ó, espaçamento igual entre os itens aqui, ó, tá? Bacana? E, vamos ver, tem também outras aqui, ó. Space between, né? Ele vai colocar um espaço aqui entre eles, né? Jogando aqui, ó, o conteúdo aqui para cima, né? Os itens aqui para cima e os itens aqui da segunda linha aqui para baixo, para o final do container, tá bom? Bacana? Bom, então vamos continuar aqui. Aqui tem uns exemplos também. Essas figuras são bem interessantes, né? Só de bater o olho, a gente já consegue identificar
o comportamento da propriedade, tá? Aqui ele fala, né, ó, que essa propriedade aqui, ó, que é importante nessa justify content, ela só funciona em flex container aqui, né, que tenha mais de uma linha, né, tá? Então, se tiver uma linha só, não faz sentido usar esse flex container, tá bom? Então, aqui ele fala, né, ó, isso alinha um flex, as linhas, né, alinha as linhas do flex container quando há espaços extras, né, no cross-axis, né, tá? Esse cross-axis aqui, ó, deixa eu ver se aqui ele mostra. Tem algum exemplo? Esse cross-axis, aqui tem até um PDF, ó, que dá pra gente baixar. Não, mas eu vou mostrar aqui, ó. Esse cross-axis basicamente seria aqui a linha. Deixa eu ver se aqui ele fala. Basicamente que seria a linha horizontal, né? A vertical, na verdade. Tem o main axis, que é a linha principal, que é essa linha aqui, e tem o cross axis, que é a linha vertical. Então aqui ele está falando que aqui no align content, né, ele alinha em relação ao cross axis, ou seja, ao eixo vertical, tá bom? É aqui ele até fala aqui da main axis também, tá? Aí são detalhes, né, de main, cross, aí detalhes de como o flex trabalha, né? Bom, então aqui tem um gap que a gente já viu, que é o espaçamento aqui, né? Deixa eu até aumentar. Opa. O gap aqui que é o espaçamento aqui, né, ó, aqui tem 10 pixels, né, espaçamento entre os elementos. Aqui tem 30 pixels, ó, tanto aqui quanto aqui, né, ó, tem sempre 30 pixels. Aqui ele está falando que na linha, espaçamento entre a linha, que seria essa primeira parâmetro aqui, né, do gap, seria a linha, que é 10 pixels, e o segundo, que é 30, seria esse espaçamento aqui entre as colunas, tá bom? Bom, é isso aqui, o do relação às propriedades do pai, né? Essas propriedades aqui, ó, do parent, né? Aqui. Agora vamos ver aqui o do child, que são os filhos, tá bom? Que são os itens. Então, aqui uma primeira é esse order, né? Como o próprio nome diz, tem a ver com a ordem em que são exibidos os itens, tá bom? Então, aqui ó, o default aqui ele aparecer como 0, tá? Então, essas propriedades aqui, ó, que estão aqui à direita, todas elas são aplicadas nos itens, tá bom? Nos itens, tá? Então, aqui é o order, aqui o default é 0, tá? Vou mostrar aqui como é que ele funciona, tá bom? Vamos vir aqui, ó. Deixa eu dar um F5. E aqui, deixa eu voltar aqui. E aqui, ó, vamos voltar aqui com 1, 2, 3, 4, 5. Tá? Porque aí vai ficar mais simples da gente explicar, definir a ordem e explicar. Ó, 5, vou colocar aqui mais alguns. 5, 6, 7. 5, 6 e 7, tá? Então, se a gente voltar aqui, vou dar um F5.
Bacana. Então estão aqui os itens. Deixa eu ver aqui como é que está o nosso CSS. A gente tem um flex wrap. Que eu vou tirar esse height aqui, ó, para ele não ficar tão esticado assim. Bacana. Tá. Então a gente vai aplicar aqui nos itens, né? Então o que acontece aqui, né, ó, a gente definiu no HTML essa ordem aqui, né, ó, do 1 ao 7. Então a ordem que a gente escreveu no HTML é a ordem que está aparecendo aqui, da esquerda para a direita, né? Agora vamos supor que a gente queira colocar do 3 ao 5, tá? A gente queira definir uma ordem, dizer que esse do 3 ao 5 eles apareçam primeiro. Como é que a gente faz isso? A gente faz isso assim, ó, item 3, item 4, item 5. Aqui, aqui faltou colocar o ponto, né? Então a gente vai falar que a order, tá? Aqui, a ordem por padrão a gente viu aqui, né? Ó, que é 0, tá? Então vamos colocar aqui 0. A gente vai ver que nada vai mudar. Ó. Se eu vim aqui der um F5, deixa eu aumentar aqui ó, a fonte, acho que vai ficar melhor. Font size, colocar 48 pixels, só para ficar melhor. Bacana. Então, aqui a ordem a gente viu que não mudou, né? Do 3, 4 e 5. Os outros, todos esses outros aqui, ó, 1, 2, o 6 e o 7, eles são order 0 também. O que a gente vai fazer? A gente vai colocar order 1. Tá? Então, se a gente vir aqui e der um F5, olha o que aconteceu, ó. A gente colocou order 1. Então, o que, que ele faz, né? Ele ordena em grupos, né? Então, o que é order 0, ou seja, o que tem o número mais baixo no ordem, que no caso é 0, vem primeiro. Então, ó, 1, 2, 6. Aqui, né? Ó, esses aqui, né? 1, 2, 6, 7 vieram primeiro. E depois, aqui que é a order 0, ele colocou aqui o que vem order 1. Tá bom? Olha só que interessante. Se a gente colocar esse 1 e 2 aqui, ó, esse 1 e 2 como order 2, qual que é o esperado, né? Aparecer assim, ó, 6, 7, depois 3, 4, 5, e depois aqui, ó, vinha o 1 e o 2, tá bom? Vamos pegar o 1 e o 2 e colocar order 2, né? Vou até copiar aqui, ó. Vou pegar item 1 e 2 e vamos colocar order 2. Se eu der um F5, olha só, vieram para cá, ó. Tá bom? Então, aqui ficou o que é order 0, né? Que a gente não definiu. Aqui o que é order 1. E aqui o que é order 2. Tá bom? Aqui são formas da gente conseguir reordenar, né? Os elementos. Uma outra propriedade que tem aqui, ó, que a gente não viu, foi aqui que é aqui no container, tá? Aí aqui é uma propriedade de container, tá? Vamos voltar um pouquinho aqui para a propriedade de container. A gente também tem aqui o flex direction, o row, né, que é o padrão. Deixa eu até dar um F5 aqui, ó. Deixa eu até voltar aqui tudo como é que estava antes. Então, aqui a gente tem, ó, um flex direction, que a gente viu, né, que é row, ou seja, ele vai, a direção dele é em linha, né?
E a gente tem um row reverse também, tá? Que é uma forma de ordenar, né? Então ele inverte a ordem, tá? Então ele começa de trás para frente. Bacana? Então uma coisa que tem nesse sentido aí da ordem, tá bom? Bom, vamos voltar aqui então para a parte dos itens. Então aqui está o order. Agora tem esse flex row grow, tá? Eu acho que as propriedades mais difíceis de entender, né? Principalmente para quem está começando, é esse flex grow, esse flex shrink e esse flex basis, tá? Acho que é as três propriedades mais difíceis de entender, tá? Eu vou fazer aqui de uma forma mais clara, da forma mais clara possível, tá bom? Para não ficar dúvidas, tá? E essas três propriedades aqui eu usei aqui, inclusive eu consultei aqui esse conteúdo aqui, tá? Com nessa parte aqui de flexbox, flex shrink e flex bases aqui do DPW, tá bom? Bom, então vamos voltar aqui para o HTML. Eu vou deixar só 5, tá? Itens. Aqui eu vou tirar, não vou deixar esse gap e aqui eu vou colocar uma largura de 1000 pixels, tá? Aqui no container, tá bom? Vou vir aqui, deixa eu dar um F5. Deixa eu tirar o zoom aqui, acho que não precisa. Bom, bacana. Então, ó, primeiro que a gente vai ver é o Flex Grow. O Flex Grow aqui ele fala, né, que ele define a capacidade, na habilidade de um item, né, de crescer, se necessário. Então, basicamente, o Flex Grow ele vai ver se ali no container, né, tem espaço disponível. Se tiver espaço disponível, ele vai aumentar o item de forma que ele caiba nesse espaço, tá? Disponível. Tá bom? Então, grow, né? Grow seria crescimento, tá? Então, tem um grow, depois a gente vai ver o shrink, que seria em relação quando você diminui, ou quando você não tem espaço sobrando, né? Ou seja, está faltando espaço. Aqui no grow, né? Quando o container tem espaço disponível, né? Aí ele se ajusta, né? De forma a caber dentro daquele container, tá? Então, se a gente vir aqui, ó, deixa eu dar um F5. Olha, o container, o que seria o espaço disponível, né? A gente vê que o container ali em cima, ó, ele vai até aqui o final da linha, né? Ó. Ele começa aqui, ó, ele vai até aqui o final, ó. Tanto é que fica nessa cor, ó, ali à direita, aqui, ó, fica laranja, né? Ou seja, ele vai aqui da esquerda até o final. Esse é o espaço disponível, tá? Só que o item em si, que seriam esses itens, ó, ele está ocupando, ó, só essa parte em laranja, tá vendo? Tá? Como é que a gente faz para que os itens ocupem, né, toda a linha até o final aqui? A gente usa o Flex Grow, tá? A gente faz isso vindo aqui no item, né? Ó. Vou até colocar aqui, ó. Flex. Eu vou até fazer dessa forma aqui, ó. Deixa eu colocar aqui.
fazer assim, eu vou colocar um width aqui de 100, tá? 100 pixels, tá? Só para a gente definir aqui um tamanho aqui do... Eu vou tirar aqui esse flex, tem um gap, vou tirar esse justify content, tá? Bacana. Eu vou tirar aqui até esse espaçamento aqui, ó, esse gap, tá? Para ficar bem juntinho, tá? Então aqui eu acho que vai ficar mais claro, né, ó. Então flex, ó, aqui o container, ele vai até a parte roxa aqui, ó, tá? Então ele vai daqui até aqui. Então ele está ocupando 1000 de largura. E os itens, ó, eu coloquei lá, né, ó, 100, ou seja, 100 de largura aqui. Como cada item, o item 1, 2 e o 3, como cada item tem 100, e aqui a gente tem 5 itens, então ele está ocupando 500, né, no total. Aqui o 5 está ocupando 500, daqui até aqui, é 500 pixels. E aqui o container, né, a largura dele são 1000, ou seja, ele está ocupando aqui metade, né? Os itens estão ocupando metade da largura total aqui. Então, né, a gente tem 500 pixels aqui que podem ser usados aqui para crescer esses elementos, né? Então, desses 500 pixels, né, a gente pode usar a propriedade aqui, ó, o flex grow, a gente pode colocar como 1, tá? O que esse 1 quer dizer? Se eu vim aqui dar um F5, quer dizer que ele vai distribuir igualmente esses 500 pixels que sobraram, tá? Então, se a gente vou até colocar 0, ó, que é o padrão, né? Então, quando a gente colocar 1, né, em todos os itens, né, aqui ó, a gente está usando em cima da classe item, né, aqui do HTML, ó. Então, a gente está dizendo que o flex grow, né, é 1 para todos. Esse 1 quer dizer que é uma fração do que sobrou. Então, o que ele vai fazer? Ele vai pegar o que sobrou, que seria 500 pixels, né? E ele vai pegar uma fração, ó, e ele vai fazer o seguinte, ele vai dividir pela quantidade de itens, que no caso são 5, né? 5 itens. Então, aqui, ó, uma fração, né? Então, são 100 pixels. Então, quando eu falo que o flex grow aqui é 1, né? 1 quer dizer que eu vou pegar 100 pixels do que está aqui disponível e vou jogar 100 pixels para cada item. Tá? Acrescentar aqui, ó, grow, né? Aumentar 100 pixels na largura de cada item aqui. Tá? Tanto é que se a gente vir aqui, ó, salvei com 1, der um F5, ó, aqui ó, ele está com 100, né? Se a gente der um F5 e ver agora, ó, aqui a largura, ó, aqui ele mostra como 200, tá vendo? Ó? Tá vendo aqui? Ó, aparece uma legendinha. Deixa eu até aumentar, não sei se vai dar para ver. Mas agora ó, ele aparece com 200 aqui, tá? E aqui é uma coisa interessante, né? Até muda aqui ó, o ícone, né? Quando a gente passa o mouse aqui em cima do item 1. Então, a gente tem aqui essa primeira parte aqui, ó. Aqui, né? E a gente tem essa segunda parte aqui, ó. Né, que ele mostra. Aqui tem até uma setinha, né? Uma setinha aqui para a direita, né? Ó. Então, esse aqui do lado esquerdo seria o tamanho inicial, que seriam esses 100 pixels, tá? E tudo que está aqui do lado aqui direito, né? Essa demonstração aqui, ó, que está com uma setinha,
é o que acrescentou, tá? De largura, que acrescentou mais 100, chegando no total de 200, tá bom? Eu vou até colocar um gapzinho aqui, ó, só para a gente ver. Vou colocar um gapzinho aqui, ó, um gap. Pode ser um px, ó, só para separar aqui, ó, né? Então aqui ficou o gapzinho. Deixa eu tirar aqui esse gap. Legal. Agora a gente vai fazer o seguinte, né? Então a gente colocou um, né? E se a gente quisesse que esse segundo aqui, ó, esse segundo item, ele ocupasse duas frações, né? Do espaço que sobrou no container. Então a gente pode fazer assim, ó. Então a gente pode pôr item 2. Item 2, ele vai ter um flex grow de 2, de duas frações, ou seja, uma fração a gente já viu que é 100, né? Então duas frações vão ser 200, tá? Vamos ver aqui na prática, vamos ver como que ficou. Então, bacana. Então aqui a gente já viu, ó, que o item 2, ó, ele ficou bem maior, tá? Desculpa, eu falei que uma fração é 100 e duas são 200, mas não, tá bom? Então aqui, ó, o que ele fez, né, ó? Então aqui ele fez o seguinte, ó. Ele pegou daqueles 500, né? 500 de espaço do container que estavam disponíveis. Agora, ele dividiu, em vez de dividir por 5, ele dividiu por 6, né? Por que 6? Porque o primeiro item aqui, ó, tem uma fração, o segundo tem 2, o primeiro tem 1, o segundo tem 2, né? Ou seja, 3 frações até agora. O terceiro tem 1, o quarto tem 1, ou seja, 5 frações até agora, e o quinto tem uma fração. Então, são 6. Então, aqui, né, se a gente fizer essa conta, deixa eu pegar aqui, ó. Então, 500, vou fazer aqui, ó. 500 dividido por 6, então deu 83,3, né? Ou seja, quando a gente fala aqui que o flex grow é 1, então ele é 83,3. Quando a gente fala 2, é duas vezes essa fração, 83,3, tá? Tanto é que aqui, ó, se a gente vir aqui, ó, colocar o mouse em cima, inicialmente aqui, ó, o primeiro, deixa eu até aumentar aqui, ó, esse primeiro, ele é 100 aqui, ó, tá aqui, ó, o idif 100. Só que aqui, ó, passando o mouse, dá pra gente ver aqui nessa caixinha flutuante que ele tá 183,83, que é justamente isso aqui, ó, que a gente calculou, tá bom? E aqui, ó, se a gente multiplicar por 2, ó, esse 83, dá 166, que bate justamente com o tamanho aqui desse item 2, né? Ou seja, é 100 inicial dele, mais 166, ou seja, deu 266, ó, a largura dele, tá vendo? Aparece ali nessa legendinha aqui embaixo, tá bom? Então, assim, das propriedades, essa é a mais, acho que é a mais complicada, assim, inicialmente, para você entender, tá? E da mesma forma que a gente tem o flex grow, a gente tem o flex shrink, tá? Que funciona de forma inversa, ou seja, em vez
dele aumentar, né, que seria o flex grow, ele vai diminuir o tamanho do item, tá bom? Então aqui a gente pode até usar aqui, ó, o mesmo exemplo, tá? Só que aqui, ó, vamos usar o flex, vai ser o flex grow, o flex shrink, tá? Então aqui vou dar aqui vou dar um F5. Vamos ver aqui, ó. Flex grow a gente já fez. Agora aqui é o flex shrink, né? O default é 0. Tá? Então, o flex grow, ele é usado, né, quando a gente tem espaço sobrando no container, tá bom? O flex shrink já é o contrário. É quando não tem espaço no container, o flex shrink ele vai reduzir o tamanho, a largura do item para ele caber dentro daquele container, tá bom? Então, aqui, ó, no flex shrink, vamos tirar aqui, ó, esse flex wrap, que é justamente para ele não quebrar a linha. Bem, aqui não faz diferença porque ele não está chegando até o final aqui. Então, vamos manter aqui. Só que aqui, ó, vamos fazer o seguinte, ó. Eu vou comentar aqui o flex shrink, né? Vamos fazer o seguinte, ó. Então, ao invés de 1000, vamos colocar 500, vamos colocar 300, tá? Então, o que acontece? O container aqui, ó, mas aqui ele vai quebrar, né? Ó, justamente porque tem aqui o wrap. Vamos tirar o wrap. Então, o que acontece aqui, ó? Legal. O container em si, aqui, ele tem a largura de 300 pixels, tá? E os itens, ó, cada um tem 100. Como a gente tem 5 itens, né? Ou seja, vai dar 500, né? A largura dos itens. Então, a largura dos itens, né? Ela é maior do que a largura do container, né? Então, se a gente vir aqui, ó, então a gente está vendo aqui, ó, que a largura do container é 300, tá? 300 e a dos itens, ó, são 30 pixels. Dos itens são 100 pixels, tá? Um detalhe aqui é que aqui no Flexbox, tá? A gente usa, em vez de usar o width, a gente usa o Flex Bases, tá? Deixa eu dar um F5. O Flex Bases, a gente usa ele em largura, né? Para a largura dos itens, tá? Então, quando a gente estiver usando com flex, flex, em vez de a gente usar o width, aqui o width, a gente usa o flex bases, tá bom? Que é o tamanho inicial, tá? De cada item. Então, vamos colocar aqui como 100, tá bom? Então, aqui, ó, cada item, então, se a gente vir com o mouse ali, ó, opa, cada item. Então, aqui ele já não tem 100, tá vendo? Ele já reduziu, ó. Tá? Então, o padrão aqui do Flex é sempre reduzir, né? Ó. Então, se a gente vir aqui, ó, vou colocar vários aqui, ó. Vou colocar aqui mais 5. Tá vendo? Então, ele reduziu, ó,
Vamos colocar até mais aqui. Então, ele reduz uma largura de 13. Ele reduz, né? Até conseguir, ele vai esmagando os itens, né? Até conseguir encaixar todos eles dentro ali do container, tá bom? Então, aqui, né, a gente dá para ver por aqui, ó, que o 300, né, ele vai até aqui, ó, mais ou menos, né? E esse restante aqui foi porque extravasou, tá? Aqui, ó, dá um F5. Então, vamos fazer o seguinte, ó, vamos manter aqui, ó, 5, né? Aí, aqui, ó, o que acontece? Né? É a mesma analogia do Flex Grow, né? Então, aqui está faltando, não está cabendo todos os elementos aqui dentro, né? Então, como que a gente define aqui a forma como esses elementos eles vão diminuir, né? É justamente aqui com flex shrink, né? Então, se a gente colocar todos como 1, a gente vir aqui, ó, der um F5, ó, nada mudou, né? Ou seja, deixa eu ver aqui, flex bases, nada mudou, tá? Só que se a gente vir aqui, ó, e colocar o flex shrink do segundo item como 2, ó, o que aconteceu, ó. O segundo item, né, ele diminuiu numa fração de 2 em relação aos outros, ou seja, ele diminuiu mais, ó, tá vendo? Ó, a largura dele, ó, como ficou, ficou 33, enquanto as outras ficaram 66, tá bom? Bacana? Então, se a gente colocar, por exemplo, aqui também no 4, ó, item 2, item flex, opa, colocar aqui, ó, item 2, deixa eu copiar aqui. Aí, vamos fazer assim, ó, item 1, vírgula, ponto, item 2. 5, né? Se eu dar um F5, então aqui ó, o item 5 também, ó, ele ficou menor. Tá vendo? Então, dentro aqui, né, desse container, né, o que ele fez é distribuir, né, diminuiu, né, ou seja, diminuiu ele numa proporção de 2, né, uma proporção maior do que os outros itens, ó, em relação ao 1, que é esse, ao 3, ó, e ao 4, né, o 2 e o 5, eles diminuíram a largura, né, num fator de 2. Bacana? Bom, é isso, tá? E o Flex Bases, né, é justamente isso, né, ao tamanho inicial, né? Então, aqui a gente pode pôr, por exemplo, 200, né? Então, 200 vai ultrapassar bastante, né? Porque 200 vezes 5 vai dar 1000. Tá vendo? Então, aqui o inicial é 200. Como não coube aqui no container, né? Então, ele reduziu esse espaço, né? A largura de cada item nessa proporção aqui. Diminuiu na proporção de 1, aqui de forma geral, né? E especificamente no item 2 e 5, ele está diminuindo a proporção de redução, ela é maior, né? Ou seja, o item fica menor, que é 2. Aqui o 2, aqui e o 5. Bacana?
Bom, acho que de teoria, deixa eu ver, flex bases a gente viu agora há pouco. Ah, tá, uma questão interessante aqui, ó, do flex bases é que o flex bases aqui, vamos voltar ao exemplo aqui, ó, de 100 pixels cada um, e aqui vamos colocar o grow, tá? O grow de 1. Aqui vamos deixar assim. Bacana. Então vamos vir aqui, deixa eu dar um F5. Então aqui os itens têm tamanho 100. Aqui vamos colocar o id, vamos deixar 1000 novamente. Vou dar um F5. Deixa eu dar Ctrl 0. Vamos ver aqui, ó. Tá, bacana. Aqui, ó, vamos fazer um exemplo usando texto. Que eu acho que vai ficar mais claro aqui, ó. A gente vai fazer um exemplo com o Flex Bases, tá? Para entender um detalhe aqui agora. Então vamos colocar assim, ó, Loren 3, Loren 2, Loren 6, Loren 1, Loren 4. Então vamos vir aqui, deixa eu dar um F5. Bacana. Então aqui a gente tem 5 itens, né? 5 itens. Display flex grow igual a 1. Flex grow igual a 1. Tá, e cada item aqui, ó, a gente definiu um flex bases de 100. Então aqui, cada item, vamos ver aqui, ó. Eu vou tirar aqui, ó, flex direction row. Vamos ver aqui, ó. Cada item, ó, 193, tem 193. Deixa eu tirar aqui. 193 de largura, tá. Então aqui o que a gente observa, né? Que alguns itens, ó, eles estão maiores do que outros, né? Aqui a gente colocou flex grow de 1, tá? Só que mesmo assim, ó, o primeiro item está com 193. O segundo está com 193, esse está com 227, 190. É que esse aqui tem essa letra aqui maior, ó, tá vendo? E acabou ficando maior a largura, né, desse 3 aqui, tá? Deixa eu ver aqui. Aqui então a gente tem 1000, né? Que aqui está ocupando tudo. Vamos colocar assim, ao invés de 100, ó, vamos colocar aqui, ó, 1500 para ter uma sobra. Deixa eu vir aqui. Deixa eu ver aqui. Bom, então aqui, ó, a gente tem 1500. Tem 1500 aqui. E cada um está ocupando 300. Tá? Porque são 5, né? Então aqui ele distribuiu de forma igual, tá?
os itens. Então tá ok. Aqui, ó, além do alto, né? Se a gente colocasse alto aqui, ó, então observa que o alto ele calcula de forma automática. O alto é o padrão, né? Então a largura, ó, ele calcula de forma automática, né? O alto definido, ó. Então mesmo com flex grow, isso aqui é importante, mesmo com flex grow igual a 1, tá? Não quer dizer que a largura desses itens aqui, ó, desses 5 itens, vão ser iguais, tá? Porque aqui no alto, né, ele calcula de forma automática, né? Aqui que é o padrão, né? Ele até fala aqui, ó. Define aqui a FlexB, define o tamanho default de um elemento, né? Ó, o alto, né, significa, né, deixar, né, com tamanho baseado no width e no height, né? Nesse caso aqui, como não tem width e height, ele calculou aqui de forma automática, tá bom? De forma, claro, a ocupar todo o container, tá bom? E tem também aqui, ó, o FlexBase 0, tá? Então, se eu der um F5, ó, o FlexBase 0, aí sim, ó, ele calcula, ó, de forma igual, tá bom? Ó, a largura ele colocou 300 cada um, tá? O alto é o padrão, tá? O alto aqui, ó, a mesma coisa da gente não informar, tá bom? Que é o que ele fala aqui, né? Ó. Ele fala que o alto aqui, né, ó, é o default, é o padrão. Esses outros aqui, ó, o content tem, além do zero e do alto, né, e claro, de você especificar diretamente a largura, aqui, né, ele tem o content, o max content, o min content e o fit content. Só que aqui ele deixa um alerta, né, que não são muito bem suportadas, né, e é um pouco difícil entender, calcular essas propriedades aqui, entender como é que elas funcionam na prática, tá bom? Né? Principalmente quando é texto, né? O min content, então aqui basicamente o que a gente precisa entender, né? Pelo menos aqui inicialmente é o zero e o alto e os valores, tá? Que pode ser em pixels, né? Pode ser aqui também, ó, pode ser 10%, por exemplo, tá? Valor inicial, então 10% do tamanho do container. FlexBase 10, deixa eu ver aqui, ó, 10%, aqui 20%, tá, aqui 10, 0, ele calculou igual, que se aqui tiver, ó, 10%, ele não vai respeitar aqui, ó, por quê? Porque tá com flex grow aqui, né? O flex grow setado para 1. Se eu tirar o flex grow, agora ele coloca 10%. 10% de quem? Do pai, né? Então, se o pai é 1.500, então 10% é 150, que é o tamanho que está aparecendo aqui, ó. Bacana? Então, se eu volto o flex grow,
que eu coloco 0, fica todos no mesmo tamanho. Bom, bacana. Então, a gente viu aqui as propriedades. Vamos ver aqui o que mais tem. Tem esse flex, que basicamente funciona com os três juntos, né? O grow, o shrink e o basis, tá? Tem esse align self aqui, ó, ele é bem interessante, tá? Que é para a gente conseguir alinhar, né? Align self, né? Os próprios itens de forma individual, né? Então, aqui, ó, eu vou fazer o seguinte, eu vou colocar aqui um height de 1000 pixels aqui no Pi. Aqui, deixa eu dar um F5. E aqui, ó, no align items, em vez de stretch, né, deixar ele de forma esticada, vamos colocar aqui um flex start, né, ou seja, ele vai ficar aqui em cima, tá? É o que a gente consegue fazer, né? A gente consegue mudar aqui, ó, pegar um item específico, ó, item 2, e consegue falar aqui, ó, que o align self dele é flex end, tá? Então aqui todos os itens a gente colocou aqui, né? Todos os itens como start, só que a gente pode pegar o item 2 aqui, ó, que é esse item aqui, e jogar ele aqui para o end, que é aqui para baixo, tá? Vou até tirar, acho que 1000 ficou muito, colocar 500. Se eu der um F5, olha que interessante, ó, foi aqui para baixo, o 2, né? Da mesma forma que seria esse item, vamos pegar aqui o 4, ó. Então a gente pode fazer assim, ó, align self, aí aqui a gente tem as opções, né, o baseline, aí tem aqui o center, então ele jogou aqui para o centro, né, só o 4, tem aqui o flex end, jogou aqui para baixo, tem o flex start, tá, e tem o stretch, bacana? Então a gente consegue controlar item a item, tá? Bacana, bom, a gente viu acho que todos, né, as propriedades aqui desse tutorial, tá? Agora aqui, né, vamos fazer um exemplo prático aqui. Tá, a gente já aprendeu como usa aqui as propriedades do Flex, né? E se a gente for aplicar aqui no mundo real, né, do desenvolvimento web, onde a gente poderia usar o Flex, né? Aqui é um exemplo bem comum, é usar aqui no menu superior, tá? Então aqui eu peguei o site aqui do Trilha Front, onde tem esse menu aqui superior, né? Ó. Aqui, ó. Esse menu aqui, ó. Tá? Então nesse menu a gente tem o quê? A gente poderia dizer que isso que está em amarelo aqui seria o container e a gente tem dois itens, né? Aqui, ó, basicamente, né? Então a gente tem aqui o item, um item aqui que é o logo e outro item que é esse menu. Aqui, ó. Tá bom? E nesse menu a gente poderia, ele também, além de um item, a gente poderia aplicar o display flex dentro desse menu. Tá? A gente vai ver isso agora. Então vamos aqui. Bom, bacana. Né, a gente trabalhou aqui os exemplos, agora vamos usar aqui um exemplo mais real, né? Então aqui a gente teria dois itens, né? Seria aqui o container. E a gente teria aqui o logo. E aqui seria o menu,
né? A gente pode tirar aqui, pode tirar aqui. Então, o logo aqui, a gente poderia colocar aqui até direto aqui a imagem, né? Ó, IMG. O source, deixa eu ver aqui. O source, acho que eu tenho ele aqui no downloads. Aqui, ó, tem um logo. Deixa eu arrastar para cá. Bacana. Então, o source seria aqui o logo. Tá? O alt aqui a gente não precisa por enquanto. E essa div aqui, ó, né, para ficar mais semântico, mas não, assim, em termos de efeito é o mesmo, tá? Mas para ficar mais semântico, vamos usar aqui, ó, uma lista. Então vai ser um UL, tá? Onde cada LI seria aqui um item aqui, ó, vídeos sobre contato. Então, o que ficaria vídeos, aqui ficaria sobre, e aqui contato. Aqui poderia ser até assim normal, né? Aqui sobre e aqui contato. Depois a gente põe em maiúsculo com CSS, tá bom? Então aqui a gente tem um container, tá? Esse container eu vou chamar de menu, tá bom? Eu deixei tudo como container e items, as classes, né, o nome das classes, para facilitar o entendimento. Mas aqui vamos colocar aqui um caso mais real, tá bom? Bom, então se a gente abrir agora aqui, ó, vou até vir aqui, deixa eu dar um F5. Bom, então a gente tem aqui, né, o logo. Vamos mudar, aplicar aqui agora o CSS, aqui no Style. Vou até tirar tudo aqui, ó, deletar. Vamos colocar aqui no logo, ponto logo. Logo, ponto, vamos colocar assim, ó, class igual logo. Vamos colocar aqui um width de 100 pixels, será que tá bom? Tá bem melhor. 100 pixels, tá bacana. Então aqui a gente tem um menu, né, que é toda essa parte aqui que está em azul, tá bom? E dentro do menu a gente tem o IMG e aqui esse UL, tá? O que a gente quer fazer? A gente quer colocar esse IMG, esse logo e esse menu, esse UL, um ao lado do outro, né? O que a gente faz? Usa o display flex. Então aqui, ó, no menu a gente usa o display flex. Se a gente vir aqui e der um F5, ó, já está um ao lado do outro. Né? Para colocar o logo de um lado e os itens de menu do outro, a gente precisa colocar um espaçamento entre eles, né? Então a gente pode usar aqui, ó, o justify content com space between, space entre eles. Então, olha que interessante, ó, ele já jogou lá pro fim, tá bom? Bacana. Agora vamos melhorar um pouco aqui esse vídeos aqui, não, essa lista aqui, ó. Vamos colocar um ao lado do outro, esse vídeo sobre contato. Como que a gente faz isso? Usando o flex, tá? A gente pode também usar o flex, por mais que a gente já tenha usado aqui o flex no menu, tá? A gente pode usar o flex nos itens aqui internos também, tá bom? Tá? Então aqui a gente pode vir aqui, ó, aqui o L, ó, a gente pode usar um class,
Esse aqui pode ser assim, ó, links, né, do menu. Então, a gente pode usar ponto .links e aqui a gente usa o display flex de novo, tá? Se a gente vir aqui e der um F5, ó, já está um ao lado do outro. Só que tem esses pontilhados aqui, né? Ó. Vamos tirar esses pontilhados. A gente tira aqui, ó, usando, vou até copiar aqui, ó, o links é o L. Então, vamos pegar o LI e aqui a gente coloca até esqueci como é que tira esses, esses bullets, né? Essas bolinhas. Text decoration. Deixa eu ver, decoration. Não sei se é o text decoration, não. Style, alguma coisa style. Style. Ah, list style. List style none. Pronto. E aqui ó, tá muito junto do outro, né? Então aqui a gente poderia colocar um gap. Tem que usar a propriedade gap. Colocar, sei lá, 10 pixels. Aí já deu um espaço. Vamos colocar aqui 30 pixels. Bacana. Deu um F5. Bom, legal. Aqui. Bom, legal. Então, a gente já tem aqui o menu à direita, né? E à esquerda aqui o logo, tá? Para não ficar muito distante um do outro, a gente pode fazer o seguinte, usar aquela estratégia do container, tá? Só que esse container aqui não é o container do Flex, tá? É só uma forma, né, que a gente sempre usa aqui, que é para centralizar, né, os elementos da página. Então, a gente põe um container, e nesse container, aqui, ponto container, a gente vai colocar aqui o width, né? A gente pode colocar aqui, por exemplo, 1024 pixels e o margem, né? Aí aqui a gente usa o zero alto, que é justamente para alinhar ao centro, né, o conteúdo. Então, a gente vai ter um container aqui de 1024 pixels, né? Fixo. E a margem à esquerda e à direita vai ser calculada de forma automática, né? Ele vai distribuir de forma automática. Então, aqui já juntou mais, tá vendo? Os itens, ó. Bacana? Tá, agora a gente observa aqui, ó, vou até diminuir. Uma coisa interessante do Flex, usando essa propriedade aqui, ó, esse space between, é que ele fica responsivo já. Então, o espaçamento entre eles ali, ó, que está em roxo, ele vai diminuindo, ó, conforme a gente vai diminuindo. Ó, que aqui a gente colocou fixo, né? Ó, ele não está acompanhando. Aqui, ao invés de a gente colocar width, a gente pode colocar min width. Tá? Min width não funciona. Deixa eu ver aqui o width. Deixa eu ver. Container 1000. Deixa eu ver como é que tá aqui no site aqui. Deixa eu ver que se a gente vai reduzindo, ele também vai reduzindo. Vamos dar uma olhada aqui para ver como que tá.
Então a gente tem aqui, ó, esse container. Ó, ah, tá, o max width. Ah, tá certo. Eu coloquei min width, mas é max width. Tamanho máximo, né? Tá certo. Então o tamanho máximo é esse aí, conforme a gente vai diminuindo, ó, tá vendo? Só que um detalhe, ó, aqui é que tá vendo que o logo tá aqui, ó. Só que o texto, o menu tá bem para cima aqui, né? O ideal seria o menu ali, ele tá nessa linha aqui, ó, bem no meio, né? Como é que a gente faz isso? Bom, a gente já viu, né? Se a gente tem aqui, ó, o menu que é Display Flex, a gente pode alinhar esses dois itens aqui, ó, o logo e o menu, no centro, né? Então a gente usa aqui, ó, vou até colocar aqui mesmo, vou até diminuir um pouco aqui, ó, que é para a gente ver o efeito na hora. A gente usa aqui, ó, vou aplicar aqui no próprio menu o Align Items, a gente usa aqui Center, ó, tá vendo? Ó, foi para o centro. Olha aqui, ó, observa aqui, ó. Olha lá, estava em cima, agora Center. Ó, foi para o centro, tá bom? Então aqui a gente usa o... Opa, não é aqui, é no menu. Usa aqui o Align Items Center. Tá? Deixa eu vir aqui dar um F5. Tá ok agora. Bacana? Legal? Bom, legal. Bacana. Se a gente quiser jogar esse menu mais para a esquerda, esse menu aqui mais para a esquerda, né? A gente pode colocar uma margem aqui também, né? Aqui no links, né? A margem right aqui, tá? Uma coisa que dá para a gente fazer aqui ainda é comum, né, ter nos sites ter esses links aqui um pouco mais para a esquerda aqui, né, no centro, e aqui bem à direita a parte de login ou cadastro, né? Então a gente pode, em vez de 3 itens, né, aqui abaixo do menu, tá? A gente poderia ter mais 2, né? Mais 2 aqui, ó. A gente poderia ter poderia até ter um outro o L aqui, né? Aqui links. Aqui seria um L, seria do login ou entrar, né? Entrar. E aqui seria o cadastrar. Né? Ou seja, para ele entrar, fazer o login ou se cadastrar, né? Então, bacana. Vamos ver como é que vai ficar aqui, ó. Ó, que interessante, né? Então, como a gente colocou o espaço between, então automaticamente ele já deixou um espaço aqui à esquerda, né? E aqui também aqui à direita iguais, né? Tá? Bacana. Aí ali seria só arrumar agora esse UL, né? Poderia colocar assim, ó, class login, né? Por exemplo. Aí aqui a gente poderia, da mesma forma, colocar aqui, ó, o login com display flex e gap de 30, né? Tirando aqui as bolinhas ali, né? O estilo de bolinha. Então seria login li none. Bacana? Então ficou aqui, ó, entrar, cadastrar, tá? É claro que ficou um texto aqui, né, direto, né? A gente poderia, que nem eu fiz aqui, ó, no trilha front, quando passo o mouse, né, deixar como se fosse um botão mesmo, né? Um hover, né? Mas aqui a ideia é só mostrar, né? E aqui ele já alinhou, né?
Só mostrar aqui a ideia do flex, tá bom? E aqui também está responsivo, tá? Ó, então, se a gente vir reduzindo, ó, olha só que interessante, né? Ele vai acompanhando, tá bom? Ah, tá. E olha que interessante aqui também, né? A gente pode usar a questão do flex grow, tá? Então, aqui, ó, deixa eu dar um inspecionar. Então, a gente tem, né, aqui no menu, né, a gente está usando aqui, ó, Justify Content Space Between, né? Então, aqui eles têm o mesmo espaçamento, né, entre eles, né? E se a gente quisesse pegar esse espaçamento e definir uma proporção maior para esse menu aqui, né, no centro, né? A gente poderia fazer isso, né? Usando o Flex Grow, né? Então, aqui, ó, por padrão, o Flex Grow ele começa com qual? O Flex Grow padrão é 0? O padrão é 0. Então, a gente poderia colocar aqui no menu um Flex Grow 1, tá? E aqui no... Ou seja, os três, né? Aqui, ó. Os 3 itens, ó, o logo, ali os links e o login, né? Os três teriam flex grow igual a 1, né? Só que vamos supor que a gente quer que o links, né, ele ocupe um espaço maior ali, né? Então, a gente poderia fazer o seguinte, no links aqui, a gente poderia usar um flex grow de 2, ou seja, ele vai ocupar duas frações do espaço, né, que está disponível. Então, ó, aqui, flex grow, aqui, ué, deixa eu ver aqui, menu, não, desculpa, aqui eu apliquei o flex grow aqui no menu, né? Então, na verdade, eu teria que aplicar o flex grow direto nos itens, né? Que é uma propriedade de item, o flex grow. Então, aqui eu apliquei no links. Agora, eu vou aplicar aqui no logo. Vou até colocar esse menu aqui para cima, para ficar numa ordem, né? Então, container, menu, no logo, eu vou aplicar aqui o flex grow no login também. É um. Bacana. Bom, então aqui já ficou numa proporção melhor, né? Só o logo aqui que ficou com tamanho maior, né? Deixa eu ver aqui, ó, 229. Flex grow. Ah, tá, ele aumentou por causa do flex grow. Aqui, ó, ao invés de width, vamos colocar flex bases, né, que nem a gente tinha visto. Ó, 100. Ixi. Ó, flex base 100 ficou muito. Vamos colocar aqui, ó, 50. Eita. Logo. Vamos ver aqui. Ó, vamos ver aqui, ó, width. 50. Vou colocar aqui, ó, 50. Vamos ver se vai. 50. Deixa eu ver. Ah, tá, agora foi.
Opa, 0. Tá. Então aqui a gente está definindo o tamanho inicial dele, né? Que seria 0 e o flex grow, né? Ele vai aumentar em proporção de 1, tá? Mas como aqui é muito grande, né? Tem 1024 a largura aqui do container e está sobrando muito espaço, aí a proporção aqui está sendo muito grande, né? A gente deixar aqui 0, ó, deixar 0 ele nem aparece lá. 0, 1, 2, 3, tá vendo? Deixa eu dar um F5. Deixa eu ver. Flex grow. Bom, o que a gente pode fazer é o seguinte, aumentar a proporção aqui, ó, ao invés de 1, porque o que acontece? A proporção de 1, como ele tem a largura, o container, né? Ele tem a largura de 1000 aqui, ó, e sobrou muito espaço, então aqui a gente está usando o links 2, proporção de 2, o logo 1, né? E o login 1, ou seja, 4. Então, ele está pegando o espaço que está sobrando ali dos 1000 e dividindo por 4, né, em 4 partes e distribuindo. Então, ficou uma parte muito grande aqui para o logo. O que a gente pode fazer é manter em 1 para o logo, só que aumentar os outros, né? Então, aqui ó, a gente pode colocar, por exemplo, o links 4 e aqui o login 4 também. Vamos ver se vai melhorar. Ah, olha só que interessante, ó. Já melhorou, tá? Né? Então aqui já melhorou. Então se a gente colocar aqui, ó, 8, vai melhorar, vai diminuir, ó, mais ainda, tá bom? Então aqui ficou 1, né? Uma fração. Aqui ficou com 8. E aqui ó, a gente pode colocar 4, né? Metade ou até 2, ó. Fração de 2 aqui na... Olha só agora, né? Ó. Então ficou a fração aqui de 1. Aqui a fração de 8. E aqui a fração de 2. Tá? Aqui, ó, nesses links aqui, ó, inclusive, a gente pode aplicar aqui, ó, no links, aqui o justify content, né? Para a gente alinhar, ó, center, tá vendo? Que legal. Alinhou no center. A gente pode colocar aqui, ó, space around. Vamos ver aqui a opção space between e space Evelyn, tá? Eu acho que o space Evelyn aqui ficou bem legal. Então, aqui no links, a gente pode usar aqui, ó, justify content Evelyn. Se eu der um F5, bacana. Então, aqui ficou esses dois aqui mais para a esquerda, né? Ó, que interessante, né? Ó. Tá vendo? Ó, quando a gente reduz aqui, ó, né? Só esses aqui, ó, que eles vão reduzindo o espaço entre eles aqui, ó. E esses dois aqui, ó, eles ficam
ali na mesma distância. Ó, que legal, ó. Interessante, né? Ó, o efeito. Bom, é isso. Deixa eu ver se tem mais alguma coisa aqui. Acho que é isso que eu queria passar. Deixa eu voltar aqui. Bom, é isso. Espero que você tenha gostado desse conteúdo, tá? O Flexbox tem bastante detalhes, tá? Eu não recomendo você querer aprender tudo de uma vez, tá? Eu acho que pelo menos as propriedades básicas, tá? Já é suficiente para a gente aplicar em vários cenários, né? Quais propriedades básicas? Bom, que seria o flex mesmo, né? Saber que a gente tem que aplicar o flex no container, no Py, né? Aí tem aqui o gap, né? Tem aqui o justify content, justify content, tá? E o align items, tá? Esse justify content e o align items são, eu diria que são as principais, tá? Assim, para a gente conseguir fazer o alinhamento, né? E só com o flex, né? A gente já, só de aplicar o flex já fica um item ao lado do outro, tá? Então é isso. Deixe nos comentários aqui se ficou alguma dúvida, tá bom? E até a próxima. Um abraço.